te adoramos. Fale do teu amor para Ele. Feche seus olhos. Sinta a presença dEle aqui nesse lugar. Nós estamos reunidos no nome dEle e Ele se faz presente. Conselheiro, Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, a estrela de Davi, o lírio dos vales, a rosa de Saron, o amado da nossa alma. Não pare de adorá-lo, querido. É o Senhor de tudo que somos, temos e fazemos. Sua presença é vida para nós. Tão doce, tão forte presença. Ame-o nessa noite, ame-o como nunca antes. Abra o teu coração. Eu sinto tão forte a presença dEle. Como eu te amo, Jesus. É um momento seu e dele. Preste o seu culto. Preste o seu culto. Diga você palavras para ele. Diga você palavras de amor. Obrigada, Jesus. Doce Espírito Santo de Deus. Nós amamos o teu agir, o teu fluir e a tua presença. Bem-vindo entre nós. A quem tenho eu além de ti? Deus. Te adoramos. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, por favor. Primeira carta que Paulo escreveu para a igreja de Coríntios. A presença dele é tão real. Ele está aqui. Ele é vivo. Recebe. Ele cura você hoje. Ele sara a sua alma. Ele veio e está aqui para salvar. Aquele anjo disse assim para José: Maria vai ter um filho e você porá o nome dele de Jesus. E ele salvará todo o povo do pecado. E essa palavra salvar para nós, na maioria das traduções, vem tão somente salvar. Tão somente, não que seja pouco, né, amados? Mas do grego essa palavra significa salvar, curar e libertar.
Nós servimos um Deus que é trino, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança e nos fez seres trinos também. Nós somos um espírito e habitamos num corpo, temos uma alma. Então Ele não daria o seu filho para fazer uma parte só, um terço só do serviço do trabalho, Patrícia. Ele não daria o seu filho para morrer por nós, para tão somente salvar o nosso espírito. Não. Ele deu o seu único filho. Ele enviou Jesus. E já para José, antes mesmo que Jesus nascesse, ele já falou para José o que ele veio, o que ele viria fazer. Ele viria salvar o espírito, curar o corpo, libertar a alma. Ele viria por mim e por você, vencer a morte, tomar as chaves do inferno e da morte. A palavra do Senhor diz que ele disse: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Ele nos salvou. Você pode aplaudi-lo por isso. A vida, a cura, a salvação, a libertação para mim e para você, para sua casa. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 13. Essa palavra tem pulsado ao meu coração. O hino ao amor. Tão conhecido por todos nós, não é, amados? Tão conhecido por todos nós. Mas o Espírito Santo, eu falava com o Espírito Santo hoje, eu dizia: Senhor, assim como Esdras lia a sua palavra, a palavra do Senhor diz que Esdras lia por horas a palavra, quando o culto foi estabelecido de volta, depois que os judeus voltaram para a sua terra. Amados, e diz que ele lia a palavra e as pessoas choravam, e as pessoas voltavam ao entendimento, tão somente a palavra. E hoje eu entendia isso, assim, o Espírito Santo, o Espírito da revelação, ele está aqui, ele habita em nós, e ele vai revelar a magnitude e o poder dessa palavra para mim e para você. Amados, a palavra do Senhor nos diz lá em Coríntios, Paulo falando para a igreja de Coríntios, ele diz assim: sabe, eu temo uma coisa, é que vocês se afastem da simplicidade de Jesus. Eu temo algo, que assim como Eva foi enganada, foi iludida, eu temo que vocês também, assim como Eva, sejam ludibriados, sejam enganados e sejam afastados, apartados da simplicidade de Jesus. Esse texto que nós vamos ler, amados, nós conhecemos, e eu creio que alguns aqui até sabem de cor. Mas o Senhor hoje traz esse texto para nós. Não tão somente como um texto, mas a palavra de vida eterna, que vai transformar, mudar, que vai salvar, transformar, libertar e curar a sua vida hoje. Amados, eu ouso dizer no nome de Jesus, que você nunca mais será o mesmo depois dessa palavra. Não por mim, mas por Ele que é justo e fiel e que marcou esse dia para selar a sua vida. Marcou esse dia para arrebatar os teus sonhos. Marcou esse dia para abrir os olhos do seu entendimento. Marcou esse dia para revelar a você quão simples e quão poderoso é viver o Evangelho. A Bíblia diz, antes de lermos essa passagem, eu quero que vocês leiam comigo. A Bíblia diz, Mateus 22, 35. Eu vou inverter aqui um pouco. Mateus no capítulo 22, 35. Para você não desmarcar a sua Bíblia, vamos acompanhar aqui. Jesus e um fariseu abençoado conversando com ele. Aí um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Aí Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a si mesmo. Toda a lei de Moisés
E os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Em Marcos 12:31, ele disse assim: não existe outro mandamento mais importante do que esses 2. Acontece que eu quero te convidar a me ouvir e ir trazendo para a sua vida, para o seu dia a dia, para o que nós temos vivido nos últimos dias, para o que nós vivemos no nosso último ano, um ano tão inusitado, né, amados? Situações ímpares, nunca vivemos isso, tão desafiadoras, momentos que revelam de fato aquilo que está guardado, escondido lá no mais íntimo e oculto do nosso ser. Nós fomos provados, fomos colocados em momentos, fomos confrontados, à medida de que tudo aquilo que estava guardado, alguém se surpreendeu. Vamos ser verdadeiros uns com os outros. Nós estamos em casa, em família. Alguém se surpreendeu com alguma atitude que teve? Eu não esperava isso de mim mesma. Você pode revelar isso para mim? Eu não esperava isso de mim mesma. Às vezes uma atitude muito boa, que você nem esperava que você estivesse tão bem, tão forte, tão fortalecido no Senhor, mas às vezes algo tão feio que estava lá escondido, lá dentro. Você pode ser vulnerável comigo? Eu estou levantando a minha mão. Eu me surpreendi. Nós fomos surpreendidos. Nós fomos colocados em momentos, em situações que revelou o nível da nossa intimidade, o grau da nossa maturidade. É verdade isso? Do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Esse momento de pandemia, de isolamento social, onde nós ficamos acolhidinhos dentro dos nossos lares. Nós pudemos avaliar o nível de intimidade que nós de fato estávamos tendo com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com as pessoas mais próximas. E de repente esse mandamento, que é a base de todas as coisas, ele diz: não há outro, ele é o resumo de tudo, está tudo contido, tudo está contido aqui. 613 leis do Antigo Testamento se resumem em 2 mandamentos. Então Paulo diz: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu, em 1 Coríntios 13. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Eu quero que você vá ouvindo e permitindo que o Espírito Santo entre e que você volte ao ciclo vicioso que você tem vivido, às suas amizades, aos seus relacionamentos, aos seus hábitos, hábitos de pensamento, hábitos de entendimento, fortalezas de entendimento. Vamos juntos nesse trabalhinho hoje? Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, encher todos os segredos e ter tanta fé, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Eu poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Vocês estão me ouvindo bem? Nós aqui nesses 3 primeiros versículos, nós recebemos de Deus a orientação de como é fundamental que nós tenhamos uma motivação legítima por trás de tudo que nós fazemos. Entendem isso? Porque não adianta eu falar todas as línguas se eu não tiver amor. Não adianta eu anunciar mensagens, ter conhecimento, entender tudo, uma fé que move montanhas. Não adianta eu dar tudo que tenho e ser até queimado se eu não tiver amor. O Senhor está falando comigo e com você sobre a legítima motivação. Qual é o motivo que nos leva
a estar aqui hoje? Qual é o motivo que nos leva a acordar toda manhã, ir para o nosso trabalho? Qual é o motivo que te leva a fazer comida, a cuidar da tua casa? Porque quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Qual o motivo? Qual a legitimidade? O que há por trás disso? E ele segue dizendo, quem ama é paciente. Amados, é tão linda a palavra. Porque até aqui o versículo 3, ele vem falando, ele nos mostra quão importante é, fundamental, indispensável a legitimidade do que nós fazemos. O amor por trás de tudo que fazemos é o que valida todas as nossas ações. O amor é o que valida tudo nessa terra, amados. Paulo falou, eu sou um construtor. Nós estamos construindo. Mas ele disse um dia, ele falou sobre os materiais dessa construção. E eu já disse isso aqui em outras ministrações. Ele disse que existe feno, palha, madeira. Mas existe ouro, pedras preciosas. Então a gente vem à igreja e a gente aprende a construir. E a gente entende que tem que construir. E a gente vê o irmão construindo. E a gente então se empenha em construir. Mas às vezes nós não percebemos, por não vigiarmos, por não estarmos atentos às astutas ciladas do diabo. Nós investimos tempo, investimos recursos, investimos energia, a nossa vida, a nossa existência, nós investimos construindo algo perecível. A Bíblia diz que o fogo, no último dia, porá à prova as nossas obras. Então, nós estamos mais falando só de obras, mas nós estamos num lugar muito além. Nós estamos falando do que há por trás delas. Então, nós quebramos o legalismo. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não tem isso. Não pode isso, não pode. Crente não pode isso, crente não pode aquilo. Legalismo. É criança que você fica falando, não pode pôr a mão na tomada, não pode pôr a mão no fogo, não pode, não pode. Criança que a gente faz isso. Ele vem e nos instrui acerca da legitimidade do que tem no nosso coração. Amados, o que há no nosso coração é consequência, é resultado do que eu alimento, do que eu tenho me alimentado. Do que você tem se alimentado. E aí ele vem para uma segunda parte, onde ele nos ensina o exercício desse amor. A primeira parte ele fala da legitimidade, de que obras não são suficientes. E aí a segunda parte ele vem e fala do exercício desse amor. E ele diz assim, ó, quem ama é paciente. E agora a gente vai entrar numa lista de virtudes, todas elas contidas em você, através do poder do Espírito Santo. Quem ama é paciente. Vai se encontrando aí, querido. Quem ama é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Quem ama não é egoísta. Quem ama não é egoísta. Oi? Quem ama não é egoísta. Amado, isso aqui é uma chave. E eu estou falando mais uma vez para você entender. Quem ama não é egoísta. Quem ama não fica irritado, nem guarda mágoas. Não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada. Como a gente encontra feiura dentro de nós? Como que às vezes para alguém ser bom, alguém tem que ser ruim? Já viu isso? Quando alguém vem falar alguma coisa? Comparação é algo que aniquila a nossa alma, que anula os projetos de Deus. Não permita isso. Não permita isso no seu lar, com seus filhos. Não permita isso com seus irmãos. Não permita isso.
O Senhor nos fez seres únicos. Saia da comparação. Saia. Nós vivemos numa sociedade baseada em competitividade. Quebre isso. É possível sermos todos bons, cada um ao modo que o Senhor nos fez. É possível sermos todos lindos, todos belos. É possível sermos todos prósperos, bem-aventurados, abençoados. É possível sermos todos bondosos. É possível sim sermos todos aptos a servir na casa do Senhor. É possível. Ele nos fez assim. Quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste. Eu venho hoje em nome de Jesus falar para você que está em casa, falar para você que está aqui, não desista. A pastora ministrou, o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Hoje Deus te enche de força, te capacita com esperança, com bom ânimo, com vigor, com toda a capacidade e virtude. Não desista, o amor te enche de competência para seguir, avançar, romper e não desistir. Quem ama não desiste. Suporta tudo com fé, esperança e paciência. Sabe, amados, o amor é eterno. E quando eu olho para algumas circunstâncias e situações da minha vida, das nossas vidas, e a gente às vezes correndo de um lado para o outro, buscando por socorro. Pastora, põe a mão na minha cabeça, ora por mim, pelo amor de Deus, me ajuda, me socorre. Na verdade é tão somente Deus nos exercitando nesse amor. Quer ver? Confere aí dentro de você, só um minutinho. Confere. É Ele exercitando essa bondade, essa fidelidade. É Ele exercitando de que não há irritabilidade. Não há egoísmo, é Ele exercitando. Não se prive desse exercício. Se privar desse exercício do amor, queridos, é decidir pela mediocridade. É decidir pela infantilidade, pela imaturidade. Se privar desse exercício do amor é decidir pela rasura. A palavra do Senhor nos diz em Gálatas que o herdeiro, enquanto ele for criança, mesmo ele sendo dono de tudo, ele é tratado como escravo. O Senhor quer te tirar da escravidão hoje, te fazendo entender que tudo que nós temos vivido nada mais é do que o exercício do amor. Amados, eu tenho falado com os meninos do louvor. Esse lugar, eu não tenho palavras para agradecer a Deus por Ele ter me escolhido. É a minha vida. Então, assim, é tudo. Como é maravilhoso adorar a Deus. Eu quero honrar os louvoristas. Quero honrar vocês todos. Que delícia adorar, vou com vocês. Que delícia adorarmos juntos a Deus aqui. Mas a vida não é feita só de cultos de domingo. Que delícia saltar nesse altar e rodar e dançar na presença do Senhor. Mas haverá segundas. E é lá que esse amor é exercitado e ele vai prevalecer na minha e na sua vida. De nada adianta bailar na presença de Deus. De nada adianta cantar hinos. Sabe o que Deus falou para Israel um dia? Eu estou farto dessas músicas de vocês. Falou, pastora? Vocês cantam, mas vocês estão, o rosto de vocês, eu viro o rosto, estou afastado de tudo isso. Esses hinos, essa cantoria, essas músicas de vocês, eu estou longe disso. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está longe. O que nós temos vivido é o exercício desse amor, para que seja validado tudo que é ministrado nesse altar. Para que essa adoração aqui não sejam 3 músicas bonitas, bem ensaiadas, que aliás nós nem temos ensaiado. Não. O que nós estamos vivendo
É o Senhor falando para mim, para você assim, ó, a única e verdadeira prova. A única e verdadeira prova do nosso amor por Ele é a obediência. João disse que quando nós o amamos, nós o obedecemos. Essa é a prova do nosso amor. Amados, existe uma forma de provarmos e do nosso amor ser provado, é a obediência. Ele não abre mão de viver comigo, unido comigo e com você. Por isso, nós temos às vezes passado por momentos inexplicáveis para nós. Momentos de vida e vitória. Momentos que têm trazido robustez para o teu espírito. Paulo falou, muito melhor é o exercício espiritual do que o físico. Muito mais proveito tem o exercício espiritual do que o físico. Nós temos sido exercitados, os nossos músculos espirituais. Nós temos sido exercitados a nossa generosidade. Às vezes você olha para a sua despensa e ela já esteve muito mais cheia do que hoje, e você continua atuando em generosidade. Você continua ajudando o seu irmão, o seu vizinho, o seu primo, o seu tio, alguém que você vê nas ruas. Você continua semeando a boa semente. Eu quero te dizer, sementes prósperas, sementes de vida eterna, é o que nós semeamos nessa estação. Ele não desiste de exercitar o amor dele em nós. Ele disse, eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. O nível de sabedoria é imensurável. Nós lemos em Mateus 22, Jesus falando do mandamento, para que nós amássemos uns aos outros, como nós amamos a nós mesmos. Aí depois ele vai e fala lá em João, um pouco antes dele ir para o céu, ele diz assim, ó, assim como eu os amei, também amem uns aos outros. Sabe por quê, pastora? Porque ele sabia que às vezes nós estaríamos com a nossa alma tão aflita, com a nossa alma tão machucada, que nós não teríamos nem amor próprio. Como eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Eu não amo nem a mim mesmo. Eu não amo nem a mim mesmo. Aí ele vai lá e fala, não, olha aqui, ó. Amem, assim como eu amei vocês. Eu sou o exemplo. Eu sou o modelo. O meu amor é um modelo. E que amor é esse? É um amor que a Bíblia diz que ele foi obediente, que é a prova do amor, até a morte e morte de cruz. É um amor que dá vida por outros. Amados, a Bíblia diz em Mateus 24:12 que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí agora, em contrapartida ao que nós lemos lá em Coríntios 13, nós lemos uma das últimas coisas que Paulo escreveu. A última carta, a última coisa que Paulo escreveu foi a segunda carta para Timóteo, que ele considerava como um filho para ele. Então, no capítulo 3 dessa carta, ele escreve para Timóteo assim, Timóteo, amados, vamos entender a cena? Ele está preso para morrer, escrevendo as últimas palavras para o filho dele. Entende que o que você escreveria, o que você diria como últimas palavras para alguém? Nessa situação, ele disse para Timóteo, Timóteo, lembre disso. Nos últimos dias, haverá tempos difíceis. E aqui, amados, nós começamos a citar sentimentos, atitudes, características que não podem e não existirão mais em nós. Eu sei que essa palavra ela é tão simples, mas ela toca todos nós, porque assim como é simples o Evangelho. Amados, como pode o Senhor compilar tudo que os judeus sabem de cor, 613 leis e mais tantas outras orientações, o Antigo Testamento? Como pode o Senhor Jesus compilar isso em 2 únicos mandamentos e nós sermos tão negligentes em relação a eles? Estou falando de mim.
Acordar todos os dias pela manhã e pedir para Ele: Pai, eu preciso te amar hoje mais que ontem. Eu preciso amar o meu próximo como o Senhor amou. E sair para trabalhar, e sair para viver, para ter qualquer relacionamento, para se relacionar com as pessoas do trabalho, da família. Amados, comece a imaginar a sua casa, a sua manhã. Só você conhece o seu dia a dia. Hoje é uma conversa assim de família, de casa, assim. É quase um sentar aqui e comer um pão de queijo. Não é uma pregação. É algo que o Senhor quer conversar comigo, com você. Ele está convidando você e eu para entender assim, ó. Quando nós acordarmos amanhã pela segunda, você sabe tudo que você precisa resolver amanhã. A pastora ministrou aqui que Ele não só tem portas, como Ele é a porta. Ele tem chave, Ele tem bênçãos, Ele tem cura. Eu quero te dizer, sabe essa chave, essa bênção, essa porta, essa cura? É o amor. Eu quero te convidar a passear no seu dia de amanhã, já hoje comigo. Acordando e tendo essa reverência, esse amor reverente de reconhecer que não há em nós ainda suficiente amor por Ele para vivermos na medida do que Ele escreveu que nós viveríamos. Amados, eu busco algo. Eu busco algo, eu busco algo, eu busco algo. Eu preciso e vou viver exatamente à risca tudo que Ele escreveu para mim. Eu acredito no meu Deus e no meu Pai. Eu sei que Ele escreveu, eu sei que Ele não escreveu derrota, miséria, Ele não escreveu tragédia, Ele não escreveu fracasso, Ele não escreveu fiasco para a minha vida. Eu sei que tudo que eu vivo que se parece com isso tudo que eu estou dizendo, é porque eu, com o meu livre-arbítrio, decidi não viver o que Ele escreveu ao meu respeito. Quem é pai aqui, mãe? O que você escreveria para o seu filho viver? Nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Se Ele nos pedir pão, não daremos pedra. Ah, queridos, eu creio que Ele escreveu uma história que o honra, uma história que o glorifica, uma história que traz, que revela a natureza dEle nessa terra. Porque para isso eu vivo. Para isso você vive. Nós existimos hoje aqui para externar a natureza, para trazer o reino. Perseguir isso. Então, nós começamos a fazer campanhas, jejuns, orações. E tudo isso é válido, amados. Mas é como se eu visse assim, ó, não tem a palavra do Senhor diz assim que o machado vai na raiz? Quem é da roça sabe bem o que eu vou falar? É como se eu visse assim, podar uma praga, ela não vai brotar de novo? Você vive por conta de podar praga? Corta de novo. Corta, gasta tempo, gasta energia, gasta foice, gasta gente, corta e lá está ela firme e forte. Porque não foi posto o machado na raiz. Eu vejo que nós estamos cansados. Porque na verdade, o diabo vem para roubar, ele traz feno para nós. Nós não percebemos, nos envolvemos com a lida do dia a dia, porque afinal de contas nós estamos construindo. O modelo é igualzinho do pastor ou da pastora, do que eu entendo que é uma pessoa abençoada. Tá tudo igual, entende? Então afinal de contas eu estou envolvido nisso. Eu estou construindo e eu entro nesse ciclo e eu vejo assim, eu estou cansado. Você se vê sem forças, você se vê esgotado, você se vê sem esperanças, você se vê sem respostas, você se vê sem luz. E aí o Senhor então conta por quê? É porque na verdade, a essência, a legitimidade, o que tem por trás disso foi roubado. Nós fomos roubados na nossa essência. E aí nós fazemos tudo com cara de bom.
Mas eu quero te dizer, esses dias eu falei isso com vocês aqui. O bom, muitas vezes, é inimigo do certo. Porque Hebreus disse assim, ó, deixa para trás todo o pecado e aquilo que te embaraça. Deixa muito claro para mim, para você, que não é só pecado que nos embaraça, que não é só pecado que nos estrova, que nos impede de romper. Ele fala assim, ó, deixa o pecado e aquilo que te embaraça. Deixa eu te falar, às vezes o bom que nós estamos fazendo é inimigo do excelente, é inimigo do certo. E como é, pastora, que eu vou saber? Verificando, queridos, a motivação, a legitimidade do que está no meu coração. Verificando, amados, se o que eu estou fazendo não está ligado a um estado de submissão à minha própria satisfação. Quando eu disse aqui agora há pouco, que maravilha, que delícia é adorarmos o Senhor juntos, eu quero dizer que muitas vezes nós somos submetidos a estações, a tempos, a trabalhos, que não são os mais confortáveis, que não seria exatamente o que nós escolheríamos para fazer. Às vezes você é enviado pelo seu patrão para representar a sua empresa lá em Roraima, lá na Rondônia, às vezes não é exatamente o que você gostaria de fazer. Às vezes dentro da sua empresa você precisou ser remanejado por causa da pandemia. Não é exatamente te colocar no lugar que não é exatamente o que você gostaria de fazer. E aí a gente corre para os pés do Senhor, porque a gente quer uma vida só. A gente se cerca de uma vida, entende que vitória está em autossatisfação. Oi? Tem alguém aí? Uma quebra de princípios tão violenta inundou a nossa mente, as nossas casas. Amados, a vida de Paulo não é exemplo para a gente. Jamais. Imagina. Quantas chibatadas, quantas chicotadas, quantos naufrágios. Não. Procurar legitimidade para nós entendermos se o que nós vivemos, o que corremos atrás, o que entendemos como vitória, não é tão somente submissão à nossa própria satisfação, aos nossos desejos, aos nossos propósitos e às nossas intenções. Tão somente às nossas satisfações, a autorrealização. Amados, nós estamos entregues à autossatisfação como objetivo de vida. O objetivo de vida. As igrejas evangélicas tornaram-se um centro de busca para a autossatisfação, para a autorrealização. Um lugar de vir fazer mágica, para ir para o lugar que eu quero, trabalhar do jeito que eu quero, viver da forma que eu quero. E não é mais o reino, e não é mais a justiça, a paz e a alegria, e não é mais sobre ele, mas é sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre as minhas férias, sobre o meu apartamento, sobre o meu carro. Distorção de valores, quebra de princípios. A legitimidade, o que há por trás do que nós estamos fazendo. Aí quando nós somos submetidos, eu estou num trabalho, há alguns dias, eu acho que um mês, mais de um mês, que definitivamente não sou eu. Não é por mim, não é de mim, não tem nada a ver comigo. Mas como eu tenho sido exercitada nesse amor. Sabe o que o Senhor falou para mim quando eu estava indo para esse lugar, para esse trabalho? Ele falou para mim, esteja vazia. Para que você seja ministrada, inclusive pelos pássaros, pelo vento. Como assim? Às vezes nós estamos tão cheios da nossa própria teologia, daquilo que nós vivemos, entendemos como certo, que nós estamos vetados de receber algo de uma pessoa tão simples.
Como eu tenho recebido, amados. Como eu tenho sido ministrada. Quão rico tem sido esse tempo. Como é mais saboroso estar aqui louvando e adorando. Mas quão necessário é ser submetido a esse exercício. Quão precioso é o que está acontecendo. E eu sei que está acontecendo na sua vida também. E eu estou aqui te revelando, te contando o que é que está acontecendo na sua vida, te explicando. Vocês estão entendendo? Então Timóteo falou assim, Paulo, lembra disso. Lembra que muitos serão egoístas. Falou assim, haverá tempos difíceis, Paulo. Muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Essas são as orientações de Paulo. E se nós convidarmos o Espírito Santo, com o nosso coração vulnerável e aberto, honesto e disposto a viver o que Ele tem para nós, nós vamos descobrir que se por trás da nossa construção, daquilo que temos edificado, inclusive como igreja, como corpo, se existem ingredientes malignos, detestáveis aos olhos do Senhor, por trás dessas ações. Ele diz assim, eles parecerão ser seguidores da nossa religião. Ele está dizendo assim, eles vão estar construindo alguma coisa que parece ser boa. Eles vão estar falando a mesma língua, vão caminhar do mesmo jeito. Mas a motivação por trás é uma vida de pecado. Por que pecado, amado? Porque é uma escolha voluntária. Eu quero te dizer isso essa noite. A escolha voluntária, quando nós, entendendo, sabendo, ouvindo que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como o próprio Jesus amou, quando mesmo sabendo disso, voluntariamente eu escolho ser egoísta, avarento, orgulhoso, vaidoso, xingador, ingrato, desobediente. Oi? Voluntariamente eu escolho, porque na verdade eu estou embriagado, eu estou anestesiado, sabe quando você está iludido, quando você está encantado, é a palavra. Você está encantado, submisso à própria satisfação. Mas nós não enxergamos isso. Por isso Deus te trouxe aqui hoje. Porque Ele está te trazendo luz. Ele está revelando. Ele está revelando a legitimidade do que você tem feito, para que você pare de perder tempo. Hoje Ele troca os materiais de construção, você volta para casa com ouro, com pedras preciosas. Amados, contra tudo isso há um remédio e um mandamento: o amor. A obediência é a prova do amor. E ela que nos valida. Ele vem nos exercitar. Ele vem nos encorajar. Ele vem nos capacitar. Em 1 João 4 diz assim: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece Deus. Quem não ama não o conhece, porque Deus é amor. E nós mesmos conhecemos o amor de Deus, o amor que Ele tem por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com Ele. Amados, haveria algo impossível para Deus? Haveria algo sem solução?
Quando nós o conhecemos, nos tornamos um com Ele, a solução habita em nós. Então agora não só a solução para todos os confrontos e conflitos que vêm sobre nós, mas nós carregamos solução. Por onde nós andamos, a solução habita, flui caudalosamente das nossas vidas. Ele é o alicerce de tudo, Ele deve ser o alicerce de tudo nas nossas vidas. Paulo escreveu assim em Coríntios 3, porque Deus já pôs Cristo Jesus como o único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. E lá em Efésios ele diz, vocês são como um edifício, estão sendo construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram, ou seja, que a palavra de Deus estabeleceu. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo. O amor encarnado é a pedra fundamental, é o ponto de partida, é o princípio de tudo na sua vida, querido. O amor, ele diz assim, ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado a Deus. Então assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos uns com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Amados, esse é o propósito da nossa existência. Sermos essa casa, sermos essa construção onde Ele habita. E Ele perguntou assim, e eu quero te falar isso nessa noite. Nós precisamos terminar. Você entende hoje que tudo que nós temos, somos e fazemos está alicerçado nele, que é o próprio amor. Amados, eu quero te convidar essa noite, pare tudo. Não siga nada do que você está fazendo se não tiver amor. Pare tudo. Pastora, pare. Fale com Deus. Peça a Ele legitimidade para que você siga na sua jornada. Sabe por que Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Tomai sobre mim o meu jugo e meu fardo, porque ele é leve e suave. Porque, amados, quão leve e quão suave é quando nós fazemos algo por amor. O amor nos traz descanso. Ele traz, amados, o amor, ele nos inunda de gratidão. Deixa eu te falar, o pouco com amor torna suficiente. Quantos casamentos destruídos porque não resistem a uma crise financeira? Eu não estou julgando, amados. Eu estou falando que nós estamos num tempo de estabelecer princípios. O princípio, a pedra fundamental, o amor. Quantos anos de casados? 23 anos. Quanta vida, quanta experiência, quanta batalha. Quantos conflitos. Aprendi a estar contente, tendo muito e tendo pouco, juntos como uma só carne no Senhor. Às vezes em tempestades, mas ali firmes, fortalecidos. Sabe por quê, amados? Porque o pouco com Cristo é muito. Os 5 pães e 2 peixinhos alimentaram aquela multidão, sabe por quê? Porque o amor inundou o coração de Jesus de gratidão, e ele levantou para os céus e agradeceu, ele deu graças, disse, Deus, obrigada, eu te dou graças, é o que eu tenho, foi suficiente, sobrou. Eu quero te convidar, levante as suas mãos agora, ofereça ao Senhor, consagre o que você tem ao Senhor, diga, Deus, obrigada pelo meu trabalho, obrigada pela minha família, obrigada pela minha saúde, eu te agradeço, eu consagro ao Senhor. Ele disse para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Amo. Aí ele falou de novo, Pedro, tu me amas? Amo. O Senhor sabe, Senhor, que eu amo.
Aí perguntou de novo, Mansur: Pedro, tu me amas? Senhor, por que você está me perguntando de novo? O Senhor sabe que eu amo. E aí ele respondeu assim: tome conta das minhas ovelhas. Sabe o que eu entendo com isso, amados? Que há uma ordem para nós que amamos o Senhor. Essa ordem vai muito além de tão somente ter uma vida reta e próspera. Essa ordem vai muito além de ter uma vida reta e próspera. Essa ordem, ela engloba, Jesus ordenou. Eu quero dizer, cada um de nós tem o seu rebanho, uns maiores, outros menores, mas todos iremos prestar conta dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, de alguma forma, algo que Deus te entregou. Ele te pergunta nessa noite: tu me amas, tu me amas, tu me amas, tu me amas? A palavra do Senhor diz que Deus mudou a sorte de Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos, aqueles amigos que perturbaram tanto Jó. Jó machucado, sem nada, Jó não tinha a mínima possibilidade. Enquanto ele orava, Deus mudou a sorte de Jó. E ele diz nessa noite: Pedro, João, Maria, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Vai além de si mesmo, olha para o teu próximo, ama-o como a ti mesmo, ama como eu amei. Ele te convida nessa noite: entenda o poder do Evangelho, ame, frutifique, multiplique. O tema dessa palavra é o amor, é a plenitude de Deus em nós. E eu concluo lendo Efésios com vocês, mais uma vez. A oração de Paulo por nós os cristãos, pelos Efésios, ele diz: então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. À medida que nós confiarmos no Senhor Jesus, ele habitará nos nossos corações. Então as nossas raízes se aprofundarão em amor e nos manterão fortes. Se você se sente fraco, enfraquecido, triste, se você se sente suas forças minadas, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele é o seu alicerce, que Ele é a raiz, onde você se aprofunda para que Ele te mantenha forte. E Ele também pede, como convém a todo o povo santo, que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, quando nós experimentamos esse amor, quando nós nos rendemos, nos submetemos, nos entregamos a esse amor, quando nós confiamos nele a ponto dele vir habitar no nosso coração, então nós seremos preenchidos com toda a plenitude de vida e de poder que vem de Deus. Plenitude, plenitude, plenitude. Amados, toda a glória seja a Deus, por seu grandioso poder que atua. Em quem atua esse poder? Em nós. O grande poder de Deus não atua nos pastores, nos bispos, nos obreiros. Ele atua em todos nós. Ele atua em você, mãe. Em você, dona de casa. Ele atua em você, pai de família. Ele atua em você que está em casa, às vezes com medo ainda do Covid. Ele atua em você hoje, quebrando os grilhões do medo, esse espírito que tem te aprisionado. Nós não estamos falando de prudência, mas nós estamos falando contra um espírito de medo que aprisiona, que impede de nós estarmos juntos para receber desse calor, desse poder. Venha para a casa de Deus. É tempo de nos unirmos em oração. Não podemos permitir que os princípios sejam quebrados, amados, de forma tão simples, tão camuflada. O diabo vai permeando os princípios dele. Nós acordamos todas as manhãs nos esquecendo de que nós devemos o amar acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como ele amou. Esse poder atua em nós para realizar infinitamente mais do que nós poderíamos imaginar, pedir ou imaginar. Recebe essa plenitude. É o amor de Deus. Recebe no teu coração. Eu ministro sobre a tua vida esse amor.
Eu ministro sobre a tua vida essa verdade. Eu ministro a vigilância em guardar os 2 mandamentos, os principais, os fundamentais, a compilação de toda a palavra. Eu declaro diligência, um amor reverente no teu coração. Eu declaro uma busca constante, uma vigilância ardente em amar ao Senhor acima de todas as coisas, com todo o teu ser, e ao próximo como Ele mesmo amou. Entregue-se a esse amor e seja pleno em nome de Jesus.